Pastor, entrando nessa parte espiritual, você fala sobre o pai deixa essa brecha, deixa essa lacuna aberta, o filho acaba absorvendo isso, alguma coisa nesse sentido. Como que é o entendimento nessa vida religiosa sua sobre as gerações? Até a quarta geração, segunda geração, terceira geração. Como que é o entendimento hoje sobre isso? Sobre esses maus, essas brechas, elas ficam para as próximas gerações? Ou não, você não acredita nessa linhagem de Olha, gerações? como que eu posso te responder? Pode usar a Bíblia, Pode usar a Bíblia. quantas vezes for preciso. Nós entendemos que pode sim haver uma sequência de gerações se a gente der espaço para que as coisas não estejam enquadradas na vontade soberana ali de Deus. Agora, pode ter vindo ruim até mim, mas a partir do momento que eu me entreguei a Cristo Jesus, de corpo, alma e espírito, é quebrado essa sequência. Porque influência de gerações existem? Existem. Só que o poder do sacrifício de Cristo é mais forte do que essa influência. Então, em Cristo, tudo se faz novo, né? Tem vários textos que mostram isso. Em Cristo, tudo é novo. É o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, chegou ali, há uma parada. Agora, se não tiver Cristo, ela vai seguindo. Você vai. É como se fosse a maldição que alguém chama de hereditária. Ela vai indo. Então essa questão hereditária é porque o pai vai passando para o filho, não o avô passou para o neto. Para o neto, não. Não. O avô passa essa influência para o filho dele, né? E o pai vai indo. Então, avô para o pai para o filho, né? Isso pode ir indo, sim. Mas alguém decidir a Cristo vai quebrar ali, né? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, a influência ela existe, mas o sangue de Jesus é mais poderoso do que isso. Tem uma frase que diz que o problema dos filhos são filhos dos problemas dos pais. Já viu essa frase? Não, nunca ouvi. Não. Não. O problema dos filhos Sim. é filho do problema dos pais. Olha aí, interessante. Eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido? Então entra mais ou menos nessa questão, porque eu vejo que é mais psicológico do que espiritual essas situações hereditárias. Exatamente. A nossa família, se a gente puxar o histórico, a gente já fez isso, né? Veio vindo situações que eu evito falar aqui, porque acho que não convém, mas foi quebrado, né? Chegou em Cristo ali, quem decidiu, acabou. Aqui é nova história, nova vida. Porque assim, pastor, eu converso um pouco sobre isso, até estou vendo que insisto nisso, porque eu vejo que é uma grande dificuldade das pessoas, do ser humano, largar o velho homem. Sim. Né? Largar o velho homem não é fácil. Né? Não é fácil. E como Paulo diz, também estou aqui, eu não sou pastor, mas lá vai eu citar a Bíblia novamente. Meu desafio é o Paulo não voltar a ser Saulo, né? Exatamente. Por que essa dificuldade? Por que essa... O mesmo Paulo, que ensinou tantas coisas maravilhosas, ele fala que existe uma guerra, né? Uma batalha constante. Enquanto nós estivermos nessa matéria, nessa carne, que já tem a tendência para fazer o que não é certo diante de Deus, nós somos seres humanos caídos, né? A gente é caído. Fomos levantados em Cristo, mas esse corpo ainda não é transformado num corpo glorioso, então há uma tendência pecaminosa constante. Como esse caído? Só para ficar mais claro. Esse caído é quando Adão caiu, né? Deus fez o homem perfeito, puro, né? Porém com livre-arbítrio, e ele caiu, né? Cedeu à tentação. Então ali a humanidade foi caída, ela caiu da presença de Deus. Eu posso entender que algumas denominações falam como o pecado original. Pecado original. Todos nós trazemos isso, não tem como, né? O ser humano, a Bíblia diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Então a gente já nasce em pecado. A gente não nasce sem ter aquela culpa, porque Deus é justo. Então a criancinha, ela nasceu no mundo pecaminoso, num ambiente de pecado, mas ela ainda não está devendo aquela conta, porque ela não sabe nem o que está acontecendo. Não tem raciocínio para isso, né? Mas o mundo em si está em pecado, né? Então o mundo é caído em pecado. Todo ser humano é restaurado em Cristo, aqueles que desejam, né? Tem uma nova vida em Cristo. Porém, essa carne agora, ela continua sendo carne, continua tendo os impulsos, mas quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, que você começa a conseguir viver algo que você jamais conseguiria sozinho.
Isso com você aconteceu aos 19 anos. Aos 19 anos. E o que mudou de lá para cá? Mudou tudo, né? Você tem novos projetos e você passa a ter uma força que você não tinha. Porque quando eu me entrego a Cristo e eu aceito a proposta dele na minha vida, eu recebo forças que eu não tinha, né? Porque em Apocalipse capítulo 3 tem um texto que diz assim: eis que eu estou à porta e bato, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que é a morada, eu vou entrar e vou morar com você. Então imagina, o Senhor morando em nós, então eu não podia, mas agora eu posso agora, né? Mas não é porque eu posso que agora eu vou, não, eu posso, tá tranquilo, daqui a pouco eu vou voltando de novo para o velho homem, porque essa é a tendência. E o mundo chama para isso, puxa, e às vezes empurra. Por que o mundo lá fora é mais atraente? Pois é. Ou não é atraente? Talvez não estou usando o termo correto. Olha, até um certo ponto parece que sim. Depois que você passa a ter uma realidade espiritual diferente, vai perdendo a graça esse mundo que parece ser tão atraente. Vai perdendo, você vai tendo uma noção diferente. Eu acho que é uma visão diferente que passa a ter. Quando a gente vai conhecendo as promessas que existem na palavra de Deus e os riscos que tem o mundo, você começa a ver um negócio assim, será que não vale a pena tanto assim, né? Porque os prazeres mudam. Muda os objetivos, o alvo, o prazer, e aquilo que parecia que era tão tentador, já começa a perder a graça. Você começa a ver por outro lado. Eu me lembro muito bem, você falando aqui, e já que é um bate-papo assim, sim, eu lembro que a gente sempre tinha um local para se encontrar em Alvorada, era numa praça, eu morava até perto, e a gente ia no domingo à tarde, né? Começava ali tomando uma cerveja e tal, ia chegando os amigos, beleza. E eu sempre já era um dos primeiros que ia chegando. Um dia aconteceu algo que eu cheguei muito depois. Eles já estavam um pouco tomados e eu cheguei sóbrio, né? Eu nunca me esqueço disso. Eu achei tão estranho, entendeu? Eu tive uma visão que eu não tinha das outras vezes. Será que eu fico assim? Eu falei, mas, eita, desse jeito, eu tomei um susto. Porque eu sempre chegava um dos primeiros, e cheguei bem depois. E eles estavam já, né, naquele fogo ali que fala, né? E eu nunca esqueci desse momento. Falei, rapaz, é estranho, né? Então, trazendo para o lado de cá, é mais ou menos isso. Você começa a ver algo que você fala, puxa vida, né? Não tá legal. Não tá legal, acho que isso aí não... Vai perdendo a graça. E você vai vendo o que acontece com pessoas que estão deixando de se levar por esse lado, e vai vendo o que acontece com quem está querendo as coisas de Deus, aí você vai pondo na balança aquilo que parecia tão mirabolante, atraente, vai perdendo aquele brilho todo, e você começa a ver mais como uma isca, entendeu? Parece assim, para capturar. Então é algo interessante que, se a mente abrir para isso, fica bom. E a parte pastoral, é ministério pastoral que chama? Dentro da denominação que você exerce, que é a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Hoje você em Rolim de Moura, pastor, presidente? Presidente. Presidente, qual que é o âmbito territorial da... Então, Rondônia, dividido por campos, né? Cada campo ministerial tem um pastor presidente, com muitos auxiliares. Geralmente são os municípios que são campo, né? Cada município é um campo. Aqui nós temos, além de Rolim, Castanheira é ligado aqui ainda. É um município menor e aqui responde por lá, né? E o distrito de imigrante, Nopes, também é ligado aqui. Apesar de ser um distrito de Novo Horizonte é um campo, mas o distrito ficou ligado aqui. Isso é algo que aconteceu lá alguns anos atrás, questões ministeriais. Então hoje o raio de atuação é esse. Templos, são 52 templos, igrejas, né? Para esse campo. Para esse campo. Então hoje eu presido aquela sede ali, né? Na rua Guaporé, com mais 51 igrejas menores que são filiadas, ligadas ali. Aí deve dar somando de criança, como a gente chama, de mamana caducando aí, umas 5.000 pessoas aproximadamente. Sob o seu pastoreio. Exatamente. Auxiliares diretos, quantos vocês têm? Quanto você tem? Aí nessas 52 filiais, cada um tem um pastor, né? Que a gente que coloca e remove, faz quando é necessário. E eles também têm auxiliares, né?
devido a umas maiores, outras menores, então dependendo do tamanho da igreja, com o número de pessoas, ele precisa também de auxiliares lá, porque o trabalho demanda tudo isso. Então nós temos assim obreiros, né, para quem está assistindo e entende ou quem não, obreiros que tem uma hierarquia na igreja, que é cooperador, depois diácono, presbítero, evangelista e pastor. Isso é uma hierarquia que vai acontecendo na vida de quem se dedica ao ministério. Então, somando esses nomes, e também tem as mulheres que cooperam, que auxiliam, nós devemos ter aí aproximadamente uns 300 pessoas que encabeçam esse trabalho pastoral, diaconal, essa área toda de cuidado de várias frentes de trabalho que tem dentro da E igreja. como que a pessoa, quando ela entra para a igreja Assembleia, permanecendo sobre o assunto Assembleia, ele vai lá, faz a conversão, o batismo, né, que eu acho Sim. que é o base, e ele quer subir na hierarquia da igreja. Quais são os trâmites, quais são os processos? Vamos Primeiro é nós- colaborador, como que é o primeiro? Cooperador. Cooperador. Então, assim, a pessoa, acontece a conversão, né? A entrega dele, a vida espiritual a Cristo. Ele vai passar por um estudo antes do batismo, para ele entender o que está acontecendo, saber quais os princípios, como que funciona, como que é a igreja. Então, ele tem esse curso Quanto tempo? específico. Esse curso, ele é rápido. Ele é um curso que em 2 meses e meio ele é feito para o batismo nas águas, né? Então ele é feito assim e já de imediato ele já é encaminhado para outra escola que a gente tem domingo de manhã para dar continuidade ao aprendizado, né? Essa formatura aí desse outro nunca acontece, isso aí só vai acontecer no céu mesmo, que é um estudo que não termina, a gente nunca conclui. Mas quando a pessoa deseja, então, ele se envolver ministerialmente, aí tem cursos específicos para isso, né? Tem o curso básico, tem o médio, depois tem o bacharelado, tem níveis que vão até a faculdade de teologia. Então Para ser pastor tem que ter a faculdade de teologia? tem que ter. Tem que ter? Hoje tem que ter. Até um tempo atrás não havia necessidade. Hoje já tem que ter cursos mais avançados, né? E se a pessoa optar em ficar como diácono, Ótimo. Nós temos o pessoas chamado lá dela é que... diácono, Exatamente. Tem pessoas lá que eles já decidiram. Não, eu quero isso aqui, é isso que eu quero fazer e acabou. Pronto. Amém. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal? Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo.